Obrigado. Que bom, tá chovendo. Olá, meus amigos queridos, boa noite. Muito boa noite a todos nós, uma excelente noite. Que Jesus, mais uma vez, como sempre, né? Nosso bom e amado Mestre Jesus. Jesus possa continuar nos iluminando e nos abençoando como só Ele faz, não é? Possa nos envolver, continuar, né, nos envolvendo com essa alegria que não tem palavras, que não tem tamanho, nos estimulando a caminhada nobre no campo do bem. E que nós, por nossa vez, isso sim, né, tenhamos as nossas mentes e os nossos corações cada vez mais e mais abertos a essas sementes abençoadas que o Evangelho nos traz. Você já experimentou alguma vez, não sei, assim, em algum momento da sua vida, uma sensação de que tem uma voz interior que te chama para algo maior? Sabe aquela sensação que muitas pessoas experimentam? Uns chamam de vazio interior, outros falam que a vida perdeu sentido, outros dizem que está faltando alguma coisa. É como se tivesse um chamado dentro de nossa existência que nos convidasse a uma nova forma de viver, né? A nova maneira de encarar a vida, de fazer as coisas. Não existe uma regra, meus queridos amigos, não tem uma regra. Cada caso é um caso, cada um de nós vive uma caminhada única, mas uma coisa é certa: todo ser encarnado e desencarnado ligado à Terra tem o seu chamado. Teve, tem ou vai continuar tendo. O chamado nada mais é do que a consciência do nosso compromisso com Deus, do nosso compromisso espiritual, do porquê de nós estarmos mais uma vez aqui na Terra. E o problema está aí. Boa parte de nós sofre, e como a gente sofre, porque não entendeu esse chamado. Boa parte de nós veio à casa de Glacos essa noite de hoje com o coração apertado, né? Apertadinho. Como muitos dos nossos irmãos também estão em outras casas religiosas, ou nas suas residências mesmo, né? Pensando talvez na vida, alguns angustiados, outros ansiosos, alguns tristes, alguns enfermos, outros preocupados, outros com uma sensação de raiva no coração, muitos sem saber exatamente o que sente, porque não entendeu ainda o seu chamado. Enquanto a gente não entendeu o chamado, a gente vive procurando respostas do lado de fora, pedindo a Deus que mande um milagre, um anjo mensageiro. Muito engraçado isso. Um espírito guia. A gente fica torcendo para que alguma coisa milagrosa aconteça, para que a gente entenda esse chamado, para que as coisas se resolvam. Mas no fundo, é a nossa vida, no nosso cotidiano, que nos mostra que todo dia é hora de mudar para melhor. No decorrer da nossa história, nós tivemos inúmeros casos conhecidos exatamente desse chamado maravilhoso ao qual Jesus fazia referência quando nos trouxe a parábola do festim de bodas e nos disse que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nosso amado Chico, reencarnado em 1910, durante 17 anos, viveu uma vida já mais comum, né? Porque o Chico não era normal dentro da normalidade dos nossos padrões, né? Trazia com certeza uma bagagem espiritual única, uma preparação para viver a vida de missionário que ele viveu. Mas teve que enfrentar dores comuns a muitos de nós, né? A mãezinha desencarna quando ele tem 4 para 5 anos, passa pela dificuldade financeira desde a infância, sofre maus tratos, não é? Tem que dar conta de conviver com a saudade, com a incompreensão, porque a mediunidade dele se manifestava de maneira intensa, clara, inequívoca, mas as pessoas ao redor não sabiam o que fazer com aquilo. Então, para muita gente, ele era um menino bom, mas meio doidinho. Na escola, os professores não entendiam muitas coisas que ele fazia. Mas, apesar de tudo isso, durante 17 anos, Chico Xavier viveu uma vida, abre aspas, na sua proporção, relativamente comum. Era católico, como a maioria das pessoas de Pedro Leopoldo na época, frequentava a igreja, dava aula de catequese. Muita gente não sabe disso, né? Chico era professor de catequese. Quando Chico começa na doutrina espírita, e ele, claro, informa ao padre, Sebastião Escasello, que não ia mais continuar na igreja, o padre o apoia, fala: vai meu filho, segue teu caminho, porque certamente é lá que você vai encontrar o que você busca. E é muito engraçado, né? Que os pais
que estava acostumado, né, com o Chico dar aula de Jesus para as crianças, começam a pegar as crianças da igreja e levavam para a casa do Chico. Sábado à tarde, para que ele pudesse dar o evangelho. E o Chico preocupado, porque não podia dar café com leite e biscoito para as crianças, né? Porque na igreja tinha e na casinha pobre dele não. Muitas histórias. Durante 17 anos o Chico viveu uma vida comum e ao mesmo tempo extraordinária. Vivia em dúvida: qual é o meu papel aqui na Terra? Quem sou eu? Ao mesmo tempo que ele via vários espíritos diferentes, ele sentia saudade da sua mãe. Ao mesmo tempo que ele sabia que ele tinha um contato com os dois mundos, ele ainda não havia encontrado a sua missão. Ela não era clara ainda. Não havia exatidão. Exatamente assim como muitos de nós, que muito embora tenha boa vontade, fica pulando de galho em galho, né? Tentando encontrar qual é o meu papel no mundo. É ou não é? E como? Quantas vezes a gente faz besteira, casa por carência, não por amor? Quantas vezes a gente escolhe um trabalho pela necessidade, não pela vocação? Quantas vezes que a gente faz mau uso da sexualidade para saciar um desejo e não porque vai transformar a alma, né, de maneira positiva? Quantas vezes que a gente escolhe caminhos tortuosos na vida, não porque nós sejamos maus, pelo contrário, mas porque por algum motivo a gente ainda não se encaixou. Nós não nos encontramos encaixados no nosso papel existencial. Nosso amado Chico também queria se encontrar. E foi assim que aconteceu o seu grande chamado oficial. Com 17 anos, nos idos dos anos 20, uma irmãzinha do Chico, muito querida ao seu coração, passa mal. Ninguém sabe explicar exatamente o que ela tinha, crises convulsivas, né, transtornos profundos, até que um casal abençoado, né, viajando lá de Montes Claros, passando nas redondezas, espírita, resolve visitar a casa deles e identifica que a irmã de Chico estava obsidiada, gravemente obsidiada. E naquela noite histórica para a humanidade, não só para o Chico, para o espiritismo, para a humanidade, nós começamos a conhecer um mito extraordinário da obra de Chico Xavier. Porque o ser humano, Chico, nasceu 17 anos antes, mas o médium para o mundo começou a nascer naquela noite. Naquela noite o Chico católico não podia mais continuar sendo como era. Porque ele foi um médium, que sem se dar conta deu passividade para o companheiro espiritual em desequilíbrio que estava perturbando a sua irmã. Então naquela noite, quando aquele companheiro foi educado, quando o casal Perácio conversou com ele, quando o Chico leu o Evangelho mais uma vez, que ele sabia de cor, quando ele viu o livro dos Espíritos que os dois carregavam, quando a desobsessão ou a orientação espiritual é feita, quando a irmãzinha dele volta a si, quando ela volta ao normal, quando ele que estava desacordado volta a si e identifica que algo extraordinário tinha acontecido, porque todo mundo estava olhando para ele, ele já não tinha mais como negar. O caminho dele, daquele dia em diante, tinha que ser outro. Mas ele aceitou. Muitos de nós não aceitam. E aí começam as histórias que muitos de nós conhecem. Dona Maria João de Deus, que tinha ficado 7 anos afastado dele visualmente, mas sempre o acompanhava, retorna. Na sequência, Emmanuel aparece ele pela primeira vez de maneira oficial, lhe propõe o trabalho extraordinário, da psicografia dos famosos 100 iniciais livros, da célebre conversa, lá na pontezinha em Pedro Leopoldo, está lá até hoje. Disciplina, Chico. E a segunda e fundamental condição para a gente trabalhar junto? Disciplina. Me ajuda aí. A terceira? Disciplina. Então, Chico aceita o chamado. Ele não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Ao contrário do que muitos de nós pensamos, os seres que a gente aprende a admirar não reencarnam com facilidade. Isso não existe. Isso não existe. Veja que nem Jesus teve facilidade. Uma das frases que eu acho mais incríveis da fala do Cristo é quando ele fala: eu venci o mundo. Para Jesus falar que ele venceu o mundo, ele sabia muito bem que o mundo não era fácil. Então, quando a gente às vezes usa como desculpa, mas fulano conseguiu ser quem era porque ele era especial, Beltrano porque teve tal facilidade. Não, isso é desculpa esfarrapada de quem não assume a responsabilidade pela sua vida. Todos nós somos filhos de um mesmo Deus, todos nós temos as mesmas condições de evoluir, de fazer escolhas nobres, só que alguns de nós estão pronto e preparado para pagar o preço, e outros não. Falando na fala do Cristo, alguns de nós aceitam passar pela porta estreita,
E outros ainda preferem passar pela porta larga da perdição, como falava Jesus. Então Chico aceita o seu chamado. E o resto, meus amigos, o resto é uma linda e abençoada história. Graças a Deus. Outro gigante do amor, também coincidentemente, como se tivesse coincidência, reencarnado também em 1910, Agnes Gonçalves Jachim, Madre Teresa de Calcutá. Também contemporânea, reencarnado no mesmo ano que Chico veio à Terra, também teve o seu momento de chamado, um momento de transformação. Com 17 para 18 anos, ela apresenta sua dedicação a fazer votos. Tinha estudado na atual, que seria hoje a atual Croácia, vai para a Irlanda, conhece a sua ordem e muda para a Índia. Pronto, ia ficar enclausurado. Só que uma vez por ano eles faziam uma espécie de tour espiritual, porque eles saíam do local onde ficava a clausura e iam até a beira dos Himalaias para orar e conversar com Deus. Então todas as vezes que isso acontecia, eles andavam pelo trem, cortavam a Índia e viam uma pobreza extrema, tristezas extremas, pessoas muitas vezes mortas, literalmente falando, uma sujeira grande. Aquilo incomodava o coração daquela jovenzinha que orava para Deus praticamente quase que todas as horas do dia. Ela tem um sonho, no sonho ela vê Jesus e ela sente que o propósito dela não era junto ao Cristo orando, mas trabalhando na sociedade, limpando chagas, abraçando aquelas pessoas que ninguém queria abraçar, entende? Olhando no olho aqueles que ninguém fazia questão de olhar, tratando com dignidade aqueles que eram considerados indignos. Aí ela vai na Madre Superiora e fala para a Madre o seu propósito. E a Madre Superior olha para ela e fala assim: minha filha, eu não posso liberar você assim. Se realmente o chamado que você se refere for real, ele não vai esfriar. Me dê um ano. Se daqui a um ano você continuar com essa vontade, eu prometo que eu mesma vou interceder a seu favor para que você possa dar continuidade na sua proposta. E assim, meus amigos, aconteceu. Um ano depois, nós tivemos o início da obra extraordinária pública na cidade de Calcutá e do mundo, daquela mulher de 1,5 metro que era uma gigante da alma. E Madre Teresa de Calcutá nascia para a humanidade, aceitando o seu chamado. Chamado. Sempre Ele. Por que será que Jesus falou para nós que muitos são chamados e poucos os escolhidos? Sabe, numa livre exortação, nós costumamos dizer que na realidade, muitos são chamados e poucos os que se escolhem. Porque quem te escolhe não é a Deus. Deus escolhe todo mundo. Porque se Deus escolhesse a um e não a outro, ele ia deixar de ser Deus, ele ia ser parcial, concorda? Então, Deus dá oportunidade para todo mundo. Quem se escolhe é você. E quem se exclui é você também. Quem me escolho sou eu me escolho. Ou eu é que me excluo. Só que para nós é muito cômodo, viver na zona confortável psicológica de botar a culpa em todo mundo para justificar por que a nossa vida não anda. Enquanto a gente vive assim, a vida não anda. É um negócio danado, mas não anda. E esse é que é o grande ponto. Eu fico imaginando, gente, sair o sufoco do mundo espiritual superior. Eles têm que ter uma paciência de Jó com a gente. Meu Deus do céu, fala que não. Tem. Eu não queria estar na pele do meu anjo da guarda nunca. Você tem que ter muita paciência. O sujeito chega e fala: meu filho, não faça assim. Meu filho, minha filha, você prometeu, você voltar para a terra. Você não disse que ia reformular a sua conduta. Você reencarnou, você continua grosseira, arredia do mesmo jeito. Minha filha, você não falou que ia voltar para a terra e dessa vez ia abraçar a maternidade? Você está fugindo de novo. Meu filho, você não falou que ia voltar para a terra, ia ser mais generoso, ia ser um pai responsável? Agora está largando o filho para lá. Meu filho, você não falou que ia voltar para a terra e ia resgatar as questões com aqueles que você desencaminhou no passado? Agora você vira as costas para a sua família. A gente promete e não cumpre o tempo todo. Ignora o chamado. E depois fica na posição de vítima pedindo ajuda a Deus. E o Senhor da vida olha para nós e talvez fale assim: meu filho, eu estou te ajudando desde o dia que eu te criei. Quem que tem que ajudar quem aqui? Eu te ajudar ou você se ajudar? Diferente, Muito diferente. E o difícil é essa ficha cair para nós. Sério, meus amigos, muito sério. Difícil essa ficha cair. E quando cai, tudo muda. Quer mais uma história? Conhecidíssima? Bora para ela.
Essa nós vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Bora 2000 anos na história. Mais ou menos. Já ouviram falar num sujeito chamado Saulo, que de repente de uma hora para outra mudou o nome e virou Paulo? Ele não teve a estrada dele para Damasco? A gente não utiliza a metáfora dizendo que todos nós temos a nossa caminhada para Damasco em algum momento da existência. É o chamado. Ele achou que o chamado dele estava em trabalhar pelo Sinédrio, em ser judeu, arrogante, perseguiu Jesus. Gente, Paulo foi assassino. Ele mandou matar Estevão, só não jogou a pedra, mas fez de tudo. Paulo fez coisas horrorosas enquanto era Saulo. Ele renasceu na mesma existência. Ele reencarnou existencialmente na mesma existência, né? Usando o mesmo corpo. Ele não precisou que o corpo dele morresse para renascer em outro. Não, ele teve uma morte existencial, assim como muitos de nós, como Maria de Magdala, teve outra morte existencial, não foi? Uma parte da vida dela era voltada para a prostituição e para Mamon, a outra parte para Jesus e para o amor. Santo Agostinho, safado da marca maior, mas era mesmo, malandro, sem vergonha. Santo Agostinho tinha filho fora do casamento, brigava com a mãe, era arrogante, era complicado ele. Você sabe que Mônica virou santa, esse é um negócio muito sério, né? Você sabe por que ela é santa? Santa Mônica para os católicos? Normalmente os nossos irmãos católicos, eles trabalham o processo de canonização, de beatificação de alguém, por algo muito especial que ele fez. E via de regra, espera-se 2 milagres a princípio, né? Casos não explicados. Sabe qual foi o milagre de Mônica para ela virar santa? Não ter desistido de Santo Agostinho. Calcula a peça rara. É sério? Oh, e como é sério. Quase 30 anos orando. Ela tinha mais 2 filhos, mas ele era o mais difícil. Topetudo, mais difícil. E você vê o que é o amor de uma mãe, né? Só Deus para entender o que é o amor de uma mãe. Esse final de semana um amigo espiritual dizia uma coisa que não tem como negar. Eu falei, a gente tem que reencarnar como mulher mesmo, não tem jeito. Aliás, diga-se de passagem, é um desabafo coletivo. É difícil reencarnar homem para ser pai. Você já notou? Toda a história é tudo mãe. Ninguém fala direito de José, todo mundo só fala de Maria. Uai. Você vai, por exemplo, falar da história de Santo Agostinho, ninguém nem lembra do nome do pai dele. Tudo bem que o pai dele, na oportunidade, não fez por onde merecer também, o Patrício, né? E a gente vai observar que sempre tem uma mãe. História do cura d'Ars, outro gigante do espírito contemporâneo de Kardec. A responsável pela conversão espiritual dele? A mãe. Sempre tem uma mãe. Interessante, né? Chico, 2 mães. Divaldo, sempre fala da mãe. Está vendo? Olha a responsabilidade da maternidade. Não que a paternidade não tenha, mas olha a responsabilidade histórica de exercer a maternidade com dignidade. Isso é muito sério. Muito, muito sério. Mas enfim, bora voltar para a história. Então você vê Santo Agostinho, safado, a marca maior, na primeira parte da vida dele. Mas quando Mônica, depois de insistir até, faz ele começar a acompanhar as obras de um bispo de Roma, que também ia virar santo depois, Santo Ambrósio, ele começa a mudar a cabeça dele. Ele começa a se abrir para as verdades do Espírito e se transforma. Era a estrada para Damasco. Ele ouve o chamado. E aí ele muda tudo na mesma vida. Olha que legal. Que nem Paulo fez e que nem Maria de Magdala fez. Na mesma vida. E aí pronto, ele se torna bispo, se torna doutor da igreja e se torna um dos principais representantes, inclusive, da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, ele estava completamente presente. São Luís foi o principal responsável, por exemplo, no trabalho lá do Livro dos Médios, mas foi Santo Agostinho, está presente em várias respostas no Livro dos Espíritos. Inclusive, para nós, ele é muito importante, a gente tem muita gratidão. Mas veja, gente, o que eu quero dizer. São companheiros nossos, como eu e você, que têm vícios. Pessoas que caem por causa das questões sexuais, porque não tem dinheiro. Pessoas que fizeram besteira por causa de briga familiar. Entende? Pessoas que tiveram problema por causa de inveja, porque não entendiam bem a proposta de Deus, mas em algum momento despertaram. E no momento que despertaram, tudo mudou. Então a pergunta que o nosso Evangelho sempre nos faz é: quando que nós vamos despertar? Esse é o ponto. Qual que é a característica básica da pessoa que não está desperta? Primeiro, ela põe a culpa nos outros. Ponto. Isso é pacífico. Se você é uma pessoa que vive colocando a culpa em todo mundo, com certeza está dormindo.
Porque assim, a pessoa que não está desperta, ela põe a culpa em todo mundo, ela é invejosa, ela literalmente tem raiva daquele que tem algo que ela tem. Chega a ser engraçado, né? A pessoa que não está desperta, vamos imaginar que ela quer ter uma família. Aí ela vê uma família feliz, dá inveja. Malandro, sabe? Vai poder feito, feiosa, né? Isso deve ser o que? Ver uma foto, eu fico imaginando, né? A foto da mulher bonita. O que é isso? Que é isso? São coisas que fazem para poder disfarçar. Essa mulher não pode ser tão bonita. Fulano não pode ser desse jeito. Beltrano não pode ser bem sucedido assim. Inveja. Inveja. Uma vez, nós falamos isso na pílula outro dia, um amigo espiritual dizia: quando você for capaz de poder olhar para alguém que tem algo que você quer muito ter, você ainda não tem, e você for feliz, de verdade, por ver a felicidade do seu irmão e falar, graças a Deus, pelo menos ela conseguiu, ele conseguiu, pode ter certeza que você caminhou muito espiritualmente. Porque a inveja é sintomática da inferioridade moral que muitos de nós ainda se encontram. Veja que por causa da inveja se mata, por causa da inveja se engana, por causa da inveja se mente, por causa da inveja a gente cai a vibração, por causa da inveja a gente perde uma encarnação. Então culpa, inveja, egoísmo. O sujeito que não despertou, ele só pensa em si. O que é bom para mim? O que é importante para mim? O que eu gosto? É sempre eu. Então você imagina uma pessoa dessa convivendo em família. É complicado. Não existe nós, sou eu. Sempre eu. Aí de repente você acha que a pessoa tomou consciência, né? Ela chamou outro e fala, desculpa, esse tempo todo eu tenho só falado de mim, do que eu gosto, me perdoa. Agora eu despertei. Aí a outra parte olha para ele e fala assim, graças a Deus você tomou consciência. Pois é, tomei, desculpa mesmo. Vamos começar do zero? Então vamos. Fala um pouco do que você achou de tudo que eu te disse. Tem gente que não consegue despertar, porque o egoísmo é muito grande. É sério. A gente sempre procura colocar as coisas com bom humor, mas gente, isso é tão complicado. Quantos de nós, a gente está ali batendo cabeça, né? À medida que a gente vai despertando, mesmo que seja devagarzinho, a gente vai acordando, a primeira coisa que cai a ficha é: a minha responsabilidade de ser feliz ou infeliz depende de mim. Somente eu me faço feliz e só eu me faço infeliz. Ninguém vai fazer você feliz ou infeliz sem seu consentimento. Não tem jeito. Isso é lei divina. Livre-arbítrio. Tanto isso é verdade que você tem pessoas que vivem as mesmas experiências que outras, mas as sensações são completamente diferentes. Você pode ter duas pessoas com um parente difícil. Uma tem ódio do parente. Doido que desencarna logo. Não fala para ninguém. Mas fica lá pensando, nossa, espirrou. Ah, não foi dessa vez. Sabe? Pô, que pena. Não pode falar, não se sente culpado. E o outro está lá, oh meu Deus, me dá paciência, mas graças a Deus eu posso cuidar da mamãe. Você é louco! Como é que você dá conta dessa senhora chata, desse velho complicado? Pelo amor de Deus, se você não quer cuidar do papai, pode deixar que eu cuido. E às vezes o papai e a mamãe estão lá xingando, falando besteira, fazendo necessidades no meio da sala. Você tem que ir lá dar banho, acorda 2, 3 vezes durante a noite. E ele nem te reconhece mais. Mas você está ali. Eu lembro de quem ele é. Ele pode não lembrar quem eu sou, mas eu lembro quem ele ou ela é. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. É diferente. Quem desperta começa a ter uma nova visão da vida, entende? É disso que o nosso Evangelho nos fala, meus amigos. Não é da vida ficar mais fácil, é do nosso olhar ficar mais dócil. Não é das dificuldades sumirem, é do nosso coração se sentir mais preparado para lidar com elas. Essa é a grande diferença. Quando a gente desperta, todo momento é momento para agradecer. É ou não é? Sempre. Quando a gente dorme, tudo é motivo para reclamar. É muito interessante isso. A pessoa solteira reclama que está sozinha. Quando namora, reclama que está insegura. Quando casa, reclama que está difícil aprender a viver junto. Quando tem o primeiro filho, reclama que ele chora demais. Não é? Quando está na adolescência, reclama que todo adolescente é complicado. Aí quando ele sai de casa para fazer a própria família, reclama que está com saudade. Quer
dizer, você acha que a pessoa dessa vai ser feliz? Nunca. Enquanto pensar assim, não existe, não tem como. O sujeito está desempregado, reclama que está sem emprego. Começa a trabalhar, reclama que acorda cedo. Aí tira férias, reclama que o período é curto. Na hora que volta, reclama que vai demorar mais um ano. Entendeu? Eu ganho pouco, aí começa a ganhar mais. Aí reclama porque agora tem mais despesas. É impressionante. A gente às vezes não se dá conta do saco sem fundo das queixas, né? Sempre reclamando. Então não importa o que aconteça, você já escolheu, você vai reclamar. Ponto. Ponto, não tem jeito. E a gente fala, um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. O pessimista, ele escolhe ver uma calamidade em cada oportunidade. Não tem jeito. O copo está meio cheio, meio vazio. Você escolhe, eu escolho. Quando a gente vai despertando, nós aprendemos com o Evangelho que a gente aprende a ver a beleza em cada momento. É a gratidão. A gente começa a agradecer o Senhor da vida, não é? Por cada aprendizagem. Não é isso que a espiritualidade superior nos ensina? Não é isso que Paulo falava? Em tudo, dai graças. A gente começa a agradecer. Literalmente, a gratidão nos conecta a algo maior. Hoje nós temos provas científicas mostrando, né, de como a gratidão modifica a estrutura cerebral, neuropsicobioquímica, como que pessoas gratas têm um sistema imunológico mais forte, são mais felizes, pessoas gratas têm um nível de resiliência muito maior, enquanto o ingrato adoece mais rápido, desencarna mais rápido, chega no mundo espiritual, dá trabalho mais rápido. Mas e reclama, ele está dando trabalho e ainda reclama. Entende? Então assim, ou a gente desperta, nós vamos ficar andando em círculo, né? Rodando, aí vai, desencarna, dá trabalho, volta em algum momento, depois roda de novo, volta em algum momento. Então, meus amigos, quando Jesus conta para nós a parábola do festim de bodas, e ele conta toda aquela história da festa que ia ter, aí manda chamar os primeiros convidados, aí todo mundo morre, porque ninguém queria, né, estar lá, e aí mata o sujeito que foi lá convidar. É uma metáfora muito profunda. E aí, no final das contas, ele manda pegar o povo da rua. É isso que ele conta lá na história, porque é a única alternativa que sobrou. E ele fala depois, né, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Ele fala da porta larga e da porta estreita. O que ele está dizendo? E aí a gente caminha depois para refletir sobre os trabalhadores da última hora, porque está tudo muito interligado, né? As questões estão todas interligadas no Evangelho. O que Jesus está dizendo? O tempo todo chamado vem para todo mundo, mas a maioria de nós não quer. A gente vira as costas. Briga, você fala, tá de brincadeira, Ricardo. Não veio nenhum chamado para mim, não. Não chegou nenhum WhatsApp de Deus para mim. E-mail, não checo muito e-mail, mas não vi. Não tem nada. Tem. Como que você sabe que tem? Você está na minha frente. Você acha que reencarnar é o quê? Entendeu? Todos nós temos um chamado para a gente mudar a nossa forma de viver a todo instante. E mudar a forma de viver diz respeito a tudo. Primeiro é mudar a maneira de pensar, né? Tem que começar por aí. Enquanto a gente ficar com essa história fiada, eu não dou conta, eu não consigo, quem sou eu, não valho nada, Deus está contra mim, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou doente, Deus esqueceu de mim, você só fala isso porque não tem a vida que eu tenho, não é assim? A gente capricha nas desculpas. Então nós treinamos a nossa mente para a gente se sentir mal. A gente se treina para se sentir vítima. A gente não sai do lugar, porque a vibração é baixa. Os amigos espirituais tentam se aproximar, eu estou falando sério, eles não conseguem. Eles tentam acessar a gente. Você acha que seu anjo da guarda mesmo estão lá falando? E às vezes não é um só, não, são vários. Meu filho, Ricardo, presta atenção, a minha vibração está tão baixinha, xingando o outro com inveja do fulano, né? Tendo pessimismo com o futuro, que eu não ouço. É diferente de quem desperta. Quem desperta vê a dificuldade e fala, ah, meu Deus, tá difícil ficar sozinho. Ai, me dá uma dor. Ai, mas me ajuda a seguir adiante e permanecer otimista que dias melhores virão. Ponto, já é diferente. Meu Deus, essa dor é complicada, esse problema que eu estou passando não é fácil. Meu Deus, estão mentindo a meu respeito, né? Estão contando mentiras a meu respeito. Minha vontade de ir lá, de brigar, de falar, de devolver na mesma moeda. Mas o Senhor me ensinou a não fazer isso. Então ajuda a tirar essa raiva, esse ódio do meu coração, me liberta disso. Eu quero muito aprender a ser mais leve. Eu não dou conta ainda, né? Estou capengando aqui. Mas eu quero aprender. E aí amanhã você fala de novo. E semana que vem nós estamos melhor.
É diferente. Na hora que a gente desperta, a gente não fica perfeito, mas a gente muda a direção da viagem. Concorda? Imagina que você está indo numa estrada. Está lá. De ônibus, de carro. Aí você tem duas possibilidades. A via se bifurca. Se você for para a esquerda, você vai parar no lugar. O desvio é pequeno, mas se você for para a direita, no final das contas, o lugar é completamente diferente. Então, onde você acha que você pode melhorar a sua existência? Essa é a pergunta da nossa reflexão de hoje à noite. Onde você acha que você pode vencer essa tentação de se colocar na posição de vítima e passar a assumir a responsabilidade pela sua vida? Maria de Magdala se achava vítima da vida. Ou quantos não se achavam vítimas da vida? Quantos de nós? Não. Esse despertar espiritual é muito importante. Gente, provas todos nós vamos ter. A maneira como a gente lida com elas é que vai fazer a diferença, não é? Constantemente, eu converso, com pessoas que querem engravidar e não conseguem. Só para citar um exemplo. E é lógico que a maternidade e a paternidade é uma bênção. Só que assim, você vê os valores muito trocados. Todo respeito e carinho pela sinceridade, mas muito trocados. Porque, como os amigos espirituais dizem, a gente tem que decidir, por exemplo, no caso da mulher que não consegue engravidar, você quer ser mãe ou quer ser uma parideira? É sério isso? Qual que é a diferença? Ser mãe não tem nada a ver com botar filho no mundo pelo ventre. Ser mãe tem a ver com amar. Tanto é verdade, parir é um verbo, não é nenhum palavrão, é o ato de dar à luz. Você pode dar à luz e não amar. Aliás, você pode até impedir que essa criança venha à vida. Não é verdade? Quando alguns companheiros não entendem essa dificuldade, que nada acontece por acaso, que às vezes a dificuldade para ter a gestação é um convite espiritual para persistência, para aprendizagem, quem não entende se revolta, briga com Deus, se divorcia de Deus. A pessoa que compreende fala, meu Deus, eu queria tanto ter um filho do meu ventre, mas se não for da sua vontade, da minha vontade, que seja conforme a sua. Mas eu gostaria tanto de ser mãe, de ser pai. E se eu não puder, então me ajuda a cuidar do meu sobrinho. Olha, mudou tudo. Entende? O coração desperto, ele é bondoso, ele é afável, ele é paciente. Se não for para ser nessa existência, então me ajuda a fazer tudo certinho para eu merecer na próxima. É diferente. Você troca a revolta. A gente vê muito isso na questão dos relacionamentos conjugais. Mesma coisa, Queria tanto uma alma gêmea. Não é alma que geme não, viu? Eu sempre conto isso quando eu venho no Glacos, Os amigos espirituais brincam, eles falam, vocês estão muito pretensiosos, está querendo uma alma gêmea, do jeito que a coisa está feia, se você arranjar uma alma prima, tá de bom tamanho. Eu queria tanto alguém, Alguém para chamar de meu. Às vezes você tem, às vezes você não tem, tudo bem, às vezes eu não tenho, vou trabalhar para ter em algum momento, não deu para ser agora depois. Mas eu não vou ficar depressivo, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é escolha. Tem gente que está casada e tem família e se sente mal porque está casada e tem família. Não. Fala, eu não aguento a minha família. E tem pessoas que são solteiras e são felizes. Entende? Não tem nada a ver. O que vai fazer você feliz ou infeliz não é se você é casado ou se é solteiro. Se você é rico ou se você é pobre. Se você é negro ou branco, se é homossexual ou heterossexual, se nasceu no hemisfério norte ou sul. Não tem nada a ver. Existencialmente nós somos seres eternos, meus amigos. O que modifica tudo é a maneira como nós escolhemos viver a nossa vida. Aí a gente se escolhe. Porque chamado tem todo dia, mas aí a gente se escolhe. É diferente. Muito diferente. Refletir sobre essas questões são muito importantes. Olha só que situação. Quem aqui recebe as pílulas do Evangelho que a gente grava? Levanta a mão, fazendo um favor. Uau, que coisa boa, hein? Graças a Deus, que bom. Fico feliz. Eu estou perguntando, porque eu não sei se vocês se recordam, para quem não sabe, são mensagens que a gente grava pelo WhatsApp, e graças a Deus vão para mais de 100 países, Todos os dias. Milhões de pessoas escutando o Evangelho. Talvez vocês devam se recordar de uma história que nós contamos, que está narrada no livro Céu e Inferno, do Sr. Joseph Brie. O Céu e o Inferno é uma das pérolas que nosso amado Allan Kardec nos ofereceu da codificação, para ampliar o nosso entendimento da vida além da vida. Exatamente no capítulo 3 da parte 2ª do Céu e Inferno,
nós vamos encontrar o Sr. Joseph Brie. Quem que é o Joseph Brie? Era um senhor, vovô, ele desencarna numa idade avançada, ele era avô, cuja neta, numa reunião mediúnica, em que Kardec teve acesso, pede para falar com o avô. E o mundo espiritual permite que o avô se comunique. E ali nós temos a narrativa da conversa da neta com o avô. Kardec coloca o Sr. Joseph Brie na escala dos espíritos intermediários. O que é um espírito intermediário? Porque a segunda parte do céu e inferno são relatos de desencarnados, pessoas que tinham acabado de desencarnar e contam como foi. Então tem os sofredores, tem os intermediários, tem os espíritos felizes, tem a parte dos companheiros suicidas, tem várias partes para a gente aprender. É uma pérola de aprender. Isso sem falar na primeira parte, né? Que mostra que céu e inferno não tem nada a ver com o espaço físico, é estado de espírito, estado mental. A gente sai do céu para o inferno em minutos, não em segundos, não é assim? Só que a gente também pode sair do inferno para o céu. Uai! É uma questão de escolha, claro, de onde a gente quer colocar nosso olhar, como que nós queremos ver. Enfim, quem que é o Joseph Brie? Ele é um senhor, ele chega no mundo espiritual e ele vai falar com a netinha. Oi, vovô, como é que o senhor está? Minha filha, estou mais ou menos. Mas vovô, o senhor foi um homem tão bom. Sim, aos olhos dos homens eu fui. Mas o senhor não foi um homem honesto? Aos olhos dos homens eu fui. Mas minha filha, honestidade aos olhos dos homens é muito diferente da honestidade aos olhos de Deus. Essa é uma história que todos nós deveríamos ler, porque ele não é um homem ruim. Presta atenção nisso. É como a maioria de nós, eu e você. Com certeza. Ele já não é mais uma pessoa, entende, que estava lá querendo fazer mal para alguém, que passou a vida, quem que eu vou prejudicar? Não. Ele já era um cumpridor dos seus deveres. Ele cuidou da família. Veja, a netinha dele amava ele. Mas mesmo assim, chegou no mundo espiritual meio capenga. E qual era a dor dele? O arrependimento. Ele fala: minha filha, eu me arrependo. O meu sofrimento não é porque eu fiz mal a alguém, é pelo bem que eu deixei de fazer. Nossa, como isso é sério. E aí ele vai contando, né, que a honestidade aos olhos dos homens é andar conforme as leis, que nem sempre são justas, nas leis terrenas, mas que aos olhos de Deus é diferente. Ser honesto aos olhos de Deus é se importar com o seu semelhante, é desejar ser uma pessoa generosa, bondosa e feliz, né, não pagar o mal com o mal, mas com o bem, é se dedicar para ter uma vida nobre, é ser uma pessoa grata, generosa. Ele vai contando. Lembra muito a descrição que Kardec nos traz no capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, no item 3, quando ele descreve o homem de bem. Lembra muito. Então, o Sr. Brie, ele cai em si e fala: meu Deus do céu, que foi que eu deixei de aproveitar? E aí ele traz essa narrativa e nos faz refletir. Mas nessa mesma linha de raciocínio, uma outra história que a mim chacoalha muito, quando eu lembro dela, né, e conto ela, e quem conhece o nosso Dr. Bezerra, não tem como a gente não chacoalhar um pouco, é a fala do próprio Bezerra de Menezes ao chegar no mundo espiritual. Quando o Dr. Bezerra foi questionado sobre o maior arrependimento que ele teve na Terra, aí ele vai e fala a mesma coisa: foi não ter feito mais do que eu fiz. Mas como, doutor? Olha a quantidade de coisas incríveis que o senhor fez. Coisas lindas. E realmente, Bezerra de Menezes encarnado, nossa, foi maravilhoso. Você vê, ele teve todas as tentações para se perder. Bezerra enfrentou o desencarne, ele teve que enterrar filho, ficou viúvo, foi médico, era inteligente. Você vê, Bezerra foi empresário, foi político, foi pai, foi cidadão, presidente da Federação Espírita Brasileira 2 vezes, uma liderança espiritual, escritor e se manteve incólume, honesto, digno. Hombridade, exercitando a hombridade, era dócil, meigo, generoso. Daí a alcunha, né? O médico dos pobres. Como é que um homem desse desencarne vai falar para nós, entende? Presta atenção no drama, para gente, que ele não tinha feito mais. E ele fala: eu posso ter feito muito aos olhos dos outros, mas eu sei que eu poderia ter feito mais. E você? Tem feito mais?
Como que nós vamos chegar no mundo espiritual? Pensa, se você desencarnasse agora. Calma, é só uma hipótese. Nós não precisamos verificá-la, né? Mas imagina, a gente desencarna agora. Tem um quiprocó aí para onde desencarnou. Bom que aqui já ia ser assistido, mais rápido, prático, né? Você desencarna agora, chega no mundo espiritual, nós estamos lá, de repente fala assim, olhei minha vida para trás. Como seria? O que você acha que você deixaria de ter feito? Tirando a sensação de saudade, claro, de quem se ama, quais são os casos mal resolvidos que nós estamos carregando? Que tipo de arrependimento você teria? Você conseguiria olhar, se Jesus aparecesse para você nos olhos dele com alegria, ou olharia com vergonha? E se for com vergonha, por quê? Sabe, meus amigos, é bom a gente fazer essas reflexões como um exercício, mas muitos de nós não vai fazer como exercício, vai viver isso na prática em breve. Eu não sei se te contaram, você vai desencarnar. Né? Eu também. Então, assim, o que nós estamos fazendo da nossa existência? Quando Jesus traz essa reflexão tão profunda, né? É importante a gente lembrar que quem se escolhe somos nós. E que essa escolha não é fácil, não é para você e não é para ninguém. Você acha que foi fácil para o Chico ter que lutar contra tudo e todos numa época em que o espiritismo, poucos anos antes, tinha sido motivo de cadeia, de prisão no Brasil? Quanto esse homem passou? Para nós hoje é uma facilidade, não, vou na casa espírita, vou na casa de Glacos. Hoje é simples, ninguém está te apedrejando lá fora na hora que você sai. A polícia não está lá para te prender. No presidente Rodrigues Alves, os espíritos eram presos. Chegou a ser tipificado no Código Penal. É sério. Então imagina. Complicado. E se manter firme. Não era simples. Mesmo para Paulo, quando ele olha para trás, imagina conviver com todo aquele remorso. Ele não deu conta, ele fica 3 anos para dar conta de começar a dar o primeiro passo. Lá no deserto, sumiu. Para dar conta, para começar a obra grandiosa. E você vê, quando ele volta, ele teve facilidade? Não. Os cristãos iniciais da igreja primitiva não confiavam nele inicialmente. Ele teve que começar sozinho. Foi apedrejado, perseguido, sofreu naufrágios, 2 naufrágios, imagina. Foi prisioneiro, ele desencarna decapitado em Roma. E olha que coisa, é ele quem dá coragem para o soldado cortar a sua cabeça. Porque o soldado não tinha coragem de matar Paulo. Naquele momento, já com uma envergadura moral, uma energia profunda. Ele fala, olha para o soldado, tem pena do soldado, fala, soldado, cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. É a consciência tranquila de quem ouviu o chamado e pagou o preço para ter uma vida feliz. Não desista de você. Nunca. Nunca desista de ser feliz. Nunca desista de ter esperança. Nunca desista de que amanhã vai ser um novo dia. De que você pode recomeçar de novo. Não importa a besteira que tenha feito. Pode recomeçar de novo. Deus nos deu esse direito. Não desista das pessoas que você ama. Por mais difíceis que sejam. Pode ser um criminoso. Não desista. Um dependente químico, não desista. Um marido difícil, uma mulher difícil. Não importa. Nunca desista. Ah, mas fulano não me quer perto. Ok, ore por ele longe. Mas não desista. Estevão desencarnou apedrejado por Paulo. Sabe o que Jesus pediu? Vai lá e protege ele. Quem acompanhou Paulo na vida dele na segunda foi Estevão. A mensagem do Cristo é clara para nós. Nós precisamos, meus amigos, acreditar na nossa essência divina, entende? Às vezes a gente fica, sei lá, tão acostumado, né, com a nossa essência humana, essa parte humana, cheia de defeitos, de problemas, de dúvidas, de receios, né, de angústias, de crítica para tudo quanto é lado, que parece que a gente é só isso. Não, pelo contrário, todos nós temos muita luz em potencial. Muita. Não foi Jesus que disse? Deixai brilhar a vossa luz, para que todos ao teu redor vejam as vossas boas obras. Então, eu não sei exatamente o que você veio buscar aqui na casa de Glacos. Cada um busca uma coisa, né? Tem gente que é curiosa. Muito legal, curioso é legal. Primeira vez, né? O que será que tem lá? Estão batendo tambor, fumando. Curioso. Mas que bom, também foi curioso. Veio ver, não tem nada disso.
Tem aquele que está estudando, não, eu quero o evangelho, eu quero estudar, eu quero aprender. É aquele que quer aprender. Tem aquele que quer, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Né? O pelo amor de Deus, tira isso de mim é aquela pessoa que ela não quer mudar. A gente fala que é o folgado espiritual. Mas é verdade. Faz um monte de coisa errada, mas quer que não passe e saia tudo. Né? E se não sair, não volta. E ele faz a mesma coisa. Ele vai no padre, aí vai lá e fala, toma hóstia, vamos ver se isso resolve. Entendeu? Pelo amor de Deus, tira isso de mim. Ele não quer trabalhar pela recuperação interior. Não entendeu. Continua na infância espiritual. Ainda acha que é responsabilidade dos outros. Vai culpar Deus, vai falar mal de Deus. E infelizmente vai continuar sofrendo. Mas isso não é castigo. É importante a gente entender isso. Deus não castiga ninguém, gente. As leis, elas trazem sinais, entende? Quando eu estou aqui sofrendo, meu sofrimento é um sinal para mim. É uma leitura que eu preciso aprender a fazer. Não é fácil. Mas eu preciso entender o que a minha dor quer me contar. O que a sua dor quer te dizer? O que o seu incômodo, a sua ansiedade está dizendo o que para você sobre você? Que você precisa ter mais paciência? Está dizendo que talvez a gente precise amar um pouco mais? Toda dor tem hora para acabar. Todo sofrimento tem hora para terminar. E qual é essa hora? Na hora que a gente desperta a nossa consciência. No dia que a gente desperta a consciência, sai da posição de vítima, mudamos a nossa maneira de pensar e passamos a exercitar o amor do jeito que a gente dá conta, pequenininho, né? Devagarzinho, um passinho após o outro, tudo muda. Porque você vê que você não está sozinho. A gente tem a oração e muda mesmo. A oração está do nosso lado. Os amigos espirituais, a gente espera uma mísera chance para nos ajudar. André Luiz ficou perambulando lá no umbral 8 anos porque vivia com a cabeça no sofrimento, na vida material. Na primeira vez que ele pensou em rezar, pronto, levaram ele. Quer dizer, é uma chance. Então desperte. Pense, converse com seus amigos espirituais, converse intimamente com Deus. Ouça a voz da sua alma tem voz. Ela está falando contigo todo dia. É o vocatio que Emmanuel fala tão bem em Pensamento e Vida, né? Essa voz da vocação, a voz interna da alma, que nada mais é do que a lembrança da programação reencarnatória do porquê que nós estamos nessa vida aqui na Terra. É para fazer o quê? Você sente, não tenha medo de ser você. Sabe, não tenha medo de amar e de se decepcionar e continuar amando. Não tenha medo de trabalhar o perdão. Ficou com raiva? Trabalha a raiva, perdoa, siga frente, adiante. Não tenha medo de errar. Né? Porque só não cai quem já está no chão. Mas não é verdade? Então, quando a gente entende um pouco essas coisas, a gente segue. Por isso que Jesus falou que a porta da perdição é larga. Claro, é mais prazerosa. Mas gente, a porta da perdição é prazerosíssima. Imagina, você pode enganar quem você quiser na sua cabeça, não é isso? Na porta da perdição a gente pode enganar, a gente pode tentar ter sexo de qualquer jeito, pode comer de qualquer jeito, tentar ter dinheiro de qualquer jeito. A gente pode fazer um monte de coisas erradas, pode magoar, ferir o outro. A porta da perdição é fácil. Pode ser pessimista, negativo. É fácil, entende? Não tem esforço. É só deixar a parte humana e primitiva vir à tona. Mas para a gente entrar na porta estreita, não tem jeito. É um desafio, por isso é estreita. É muito esforço, né? É uma reforma íntima, mas ela funciona. Evoluir é um processo, não é assim de uma hora para outra. Saulo teve o despertar dele caminhando para Damasco. Ali ele despertou, o chamado foi ali. Mas depois é que começou a caminhada. Santo Agostinho teve o despertar dele quando ele conheceu Ambrósio. Mas a história dele começou a partir daquele instante para que ele fizesse a sua caminhada. É um processo. Entende? Tudo é um processo. Os espíritos de luz que temos hoje viveram o seu processo. Até 2000 anos atrás, Emmanuel era arrogante, era um senador arrogante. Olha o processo. Então, não desista do seu processo. É ou não é? Com alegria, com bom ânimo, com sorriso, com boa vontade. Né? Agradecendo a Deus pelo que acontece, pelo que não nos acontece. Né? Vendo a beleza da vida em cada momento, mesmo quando as situações são difíceis. E, gente, isso não são palavras soltas de livro de autoajuda, não. É o que o Evangelho ensina. Jesus é claro.
A candeia do corpo são os vossos olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, tudo ao redor de ti será luz. Se porém teus olhos forem maus, tudo ao teu redor será trevas. O Cristo falava isso lá atrás. A vida tem a cor dos nossos olhos. Nada é bom ou ruim até que você decida que vai ser bom ou ruim. A escolha sempre é nossa. Por incrível que pareça, sempre é nossa. O esforço que a gente faz para ser otimista, a gente faz para ser pessimista. É uma questão de direção, né? Mas não. Eu vejo as pessoas falando assim: eu não sou disciplinado. Eu não tenho disciplina. Tem. Não tenho. Tem. Você não me conhece? Eu não tenho. Tenho. Aí, tá vendo? Está sendo disciplinado para me dizer que você não é disciplinado. Todo mundo tem foco e disciplina, nem sempre para aquilo que devia, mas tem. Não. Uma pessoa pessimista, ela não passa o dia todo tentando te provar que ela está certa. Fulano, sai do quarto. Não dou conta. Fulano, se permita viver. Eu não mereço. Tudo que você fala, a pessoa tem uma desculpa contrária, não é? Vai namorar de novo. Homem é tudo igual. Que absurdo. Absurdo, sempre sobra para nós. Que absurdo. Homem é tudo igual. Né? Fulano não presta, Beltrano não presta. Quer dizer, o tempo todo, haja foco, não? Para ser pessimista. Aí depois não assusta, estou depressivo. Aí pudera, se você planta goiaba, pé de goiaba, você vai colher goiaba. Vai colher o quê? Não. Eu penso coisa negativa, falo coisa negativa, vivo com gente negativa e ajo de maneira negativa, eu vou ser o quê? Iluminado. Entendeu? Não tem jeito. Ninguém colhe onde não planta. Então, bora pensar direitinho o que é que nós estamos plantando. Para finalizar, passos básicos sempre oportunos da gente lembrar do Evangelho. Evangelho no lar. Leve o Evangelho para sua casa, para sua família. Independente se você é espírito ou não, isso não importa. O nome você dá, culto do Espírito Santo, né, conversa com Deus, meditação. Leve para sua casa o momento de você com Deus e a família. Isso é sagrado. Porque tem gente que tem muitos momentos com a família, para discussão, para falar mal dos outros, para ver televisão, ficar na internet. Poxa, Deus fica o quê? Em terceiro, quarto lugar? Aí depois reclama que na minha casa vive tudo uma bagunça. Por que será? Nossa, meu relacionamento é horroroso. Por que será? Se Deus é a terceira, quarta opção da sua vida, por que Ele tem que te colocar como primeira? Jesus é claro, cada um segundo as suas. Então, cuidemos do Evangelho no lar. Procure estudar sobre si mesmo. Gente, é muito bom a gente vir numa reunião. Né? Anos e anos atrás também sentava nas palestras, é muito legal. Mas é muito melhor trabalhar e estudar. Você vem uma vez na semana, você vem assistir uma palestra, legal, recebe o passe, mas é muito pouco. Porque você sai daqui, você vai passar o quê? A semana tem 168 horas, ok? Vamos supor que você passa 2 horas no guarda, você vai ficar 166 horas sem fazer nada. Fui numa missa, fiquei lá uma hora para chegar, passar e fiquei mesma coisa, sem fazer nada. Não, tem uma programação espiritual para cuidar de você, do jeito que você quiser, mas tenha. Procura uma tarefa. Quem gosta do espiritismo, tem grupos de estudo, aqui o Glacos tem vários, né? Vem estudar, venha aprender sobre o Evangelho, sobre a ótica espírita. Mas não gosto, ok, vai estudar na escola dominical, na sua igreja evangélica, não tem problema nenhum não. Vai estudar a Bíblia, vai em outro local, não tem problema, mas tenha isso como frequência, porque tudo que a gente faz com disciplina, a gente fica bom. Pergunta para um bebum se não é assim. Ninguém se torna bêbado bebendo uma vez ou outra. Mas não? É disciplina, é foco. Tudo é foco. Aí você tem que se perguntar, seu foco está aonde? Ninguém fica acima do peso, tirando quem tem problemas, né, hormonais, sem disciplina para comer coisa que não deve. Mas é verdade. Aí depois nós estamos lá, quase tendo um infarto, estupurar tanta gordura. Senhor, me ajuda. Ele, eu tentei durante 20 anos. Você não gostava de alface? Aí, tá vendo? Até arranjei um jeito de você ficar desempregado, para poder andar mais. Mas você não quis, comer televisão. A ajuda sempre vem. Às vezes não é do jeito que a gente espera, né? Mas vem. Então, brincadeiras à parte, meus amigos, vamos cuidar de nós, né? Com carinho.
trazer alegria para a nossa vida. E o terceiro item é cuidado com o poder que você dá aos problemas. Uma pessoa que dorme dá poder demais a um problema pequeno, ele fica grande. A pessoa desperta, faz um problema grande parecer pequeno. Porque a forma dela sentir, de abordar, é outra. Quando o Evangelho vai entrando na nossa vida, perdoar vai sendo comum até o dia que se quer perdoar a gente vai precisar, porque a gente nem vai se ofender mais. Vamos chegar lá. Ser otimista é bom hoje, um dia a gente não vai precisar nem disso, porque ser otimista vai ser uma coisa normal, comum, habitual. Ser grato é importante treinar agora, porque vai chegar um momento que gratidão vai ser tão natural quanto respirar. Porque os mundos de regeneração são assim. Então, que Jesus, sempre Ele, possa abraçar você com muito carinho mais uma vez. Que a bondade divina ilumine a você, sua família, as pessoas que você ama tanto, que tanto quer bem. Que traga a resposta que você veio buscar aqui hoje na casa de Glacos. E que lógico, gente, quando a gente voltar para casa daqui a pouquinho, a gente possa voltar com o coração renovado, porque o Evangelho é esperança. O Evangelho é alegria, mas também é lucidez. É a proposta do Cristo, para que a gente desperte para esse chamado que diuturnamente é feito para todos nós. Agora aquela história, Muitos são chamados, mas poucos os que se escolhem. E você? Quer se escolher ou não? E eu? Vou me escolher ou não? E cada um possa refletir a respeito. Fiquem com Deus. Obrigado à espiritualidade mais uma vez, por esse ambiente maravilhoso. A vocês, trabalhadores da Casa de Glacos, sem os quais nada disso, para todos nós, seria possível, todo o nosso carinho e com certeza toda a nossa gratidão. E que a gente possa se ver breve, muito breve, com certeza. Fiquem com Deus.